Vamos lá, gente. Comportamento e script de venda. Eu vou passar brevemente sobre o comportamento do cliente. A Priscila falou bastante da geração nova, né, na reunião passada. E eu também gravei na temporada um pouco sobre os sistemas representacionais, tá? Não são conflitantes as informações. Acontece que o sistema representacional analisa o indivíduo. Mesmo estando na mesma geração, os indivíduos não se comportam da mesma forma. Então, a gente tem que ter só um pouco de cautela quando a gente estuda as novas gerações, que são comportamentos em rebanho mesmo, tendências, né? Porém, cada indivíduo aí tem a sua forma, né? Tem alguém aí passar um pouco sobre esse assunto dos sistemas representacionais, porque ele, para mim, é muito importante. Então, só um reforço que é importante colocar, né? As gerações, elas vão mudando, é importantíssimo a gente acompanhar cada geração, mas entender que o indivíduo se comporta de forma diferente, mesmo estando na mesma geração, tá? Então, vamos lá falar de 3 dores, que eu tenho certeza absoluta que faz parte do processo de vocês. Particularmente me incomoda muito quando eu estou aqui no lugar do comercial, né? Então, assim, tem contratações nossas que são super rápidas, as pessoas decidem com agilidade, que sabem o que querem, e outras contratações que às vezes permeiam mais de um mês, assim, desde o início da primeira reunião até o fechamento propriamente dito. Então, isso acontece justamente porque as pessoas se comportam de formas diferentes, né? A forma delas agirem, serem mais indecisas ou não, tudo isso é diferente. Não é todos os clientes vão se comportar da mesma forma, né? Então, esse fechamento mais alongado, que nos gasta tempo, né? Porque, assim, vocês terem um fechamento, que a pessoa está decidida, o tempo seu de negociação ali é mais reduzido, até para fazer o contrato, se tem ou não dúvidas, enfim, tudo isso é relevante. Outra dor que todos nós que fazemos comercial passamos. O cliente some depois que você mandou a proposta. Você não sabe se ele vai voltar, o que acontece, não te manda nem um oizinho, nem recebido. Você, quando tem os veios, né, de visualização, você já viu que ele viu, você não sabe o que faz. Aí a gente fica naquele lugar de achar que a gente vai ser chato, invasivo, mandando mensagem para ele. Isso é uma outra dor que todo mundo faz comercial, passa por ela. E a outra dor é dar ou não dar desconto. A gente, obviamente, né, temos uma cultura brasileira de pechinchar, de pedir desconto, etc e tal. Porém, a gente consegue argumentar, e eu adoro esses argumentos. Eu, particularmente, na Vestida de Branco e na Maria Pia Joias, não dou desconto. Eu tenho bons argumentos, eu sei qual que é o preço que eu devo cobrar, o meu valor, e por isso eu não dou desconto, eu argumento com o cliente, ele entende esse lugar, tá? Então, vamos lá. Nós temos uma outra dor, que é um ponto cego, que é uma dor que você nem sabe que você tem, tá? Então, essas aqui são as principais queixas que eu recebo, todas as mentorias que eu já dei, com fluxo de cadência, que é justamente esse cadenciamento de mensagens que você troca com o seu cliente. Todos esses anos aí acompanhando vocês enviando proposta, ouvindo o que o cliente entende também, né? Porém, essa dor aqui é aquela dor que você não vê, que é como estimular para que as indicações possam aflorar no seu negócio. Eu tenho certeza absoluta que a forma de uma empresa crescer dentro desse nosso mercado é através da indicação de ex-cliente, assessor e outros fornecedores do segmento. Isso é natural, isso acontece com todos vocês que estão aqui, Jaqueline, Dois Laços, Marina Borja, Priscila Rangel, isso vai acontecer e é natural. Agora, o que vocês podem fazer para estimular isso? Aí é que eu vou trazer esse conhecimento aqui para vocês, que é algo que eu comecei a fazer e eu tenho cada vez aprimorado mais. Inclusive, eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou citar o Instagram de uma pessoa daqui a pouco, num caso que eu vou contar para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias, agora. Peguei uma das últimas, tá? Nunca tive relacionamento nenhum com essa assessora. Nunca tive, nunca me indicou nem nada. Eu conheci esse casal num evento menor que eu fui de uma outra assessora, tá? E esse casal chegou, foi a aliança mais cara que nós já vendemos na Maria Pia Joias. E eu falei, poxa, eu preciso me conectar com essa assessora. Talvez ela tenha outros perfis interessantes de casais, né? Então, tá invertido aqui, agora que eu vi. O do meio é o primeiro, tá, gente?
Eu falei, bom dia, Marielle. Mandei a fotinha dessa aliança maravilhosa que a gente fez, personalizada, uma aliança robusta, toda cravejada com brilhantes negros da masculina e brilhantes brancos na feminina. Meu nome é Maís e sou da Maria Pia Joias. Somos especialistas em aliança e anéis de noivado. Já estou me apresentando. Ela já viu uma foto, agora eu cito o cliente dela. Maria Luísa e Bruno desejaram uma aliança totalmente personalizada para eles e o resultado ficou incrível. Como ainda acredito que não tínhamos nenhum casal em comum, eu não vou afirmar isso, que às vezes foi um lapso meu aqui de não perguntar. Eu pergunto todos os assessores dos casais que eu atendo, tá? Como ainda acredito que não tínhamos nenhum casal em comum, estou te enviando o resultado e me deixando à disposição para o que precisar. Eu não estou pedindo para ela me indicar, gente. Em nenhum momento eu vou fazer esse pedido para ela, tá? Vou deixar aqui nosso Instagram e o contato para já deixar salvo caso precise. Pronto, tô falando, você pode me indicar para mais noivos? Não tô fazendo essa abordagem, isso é muito agressivo, ok? Mandei meu Instagram, o contato do jeito que eu gostaria que ela salvasse na agenda dela, para ela me achar com facilidade. Ela vai esquecer meu nome, esquecer o nome da minha marca, mas ela vai lembrar de aliança. Então ela vai digitar lá e vai me achar. E já comecei a seguir no Instagram. Olha para você ver, eu estou primeiro indo atrás dela, querendo ter interesse no produto dela, no serviço dela, não pedir indicação. Isso vai acontecer naturalmente, tá? Aí a resposta dela, eu já tinha até feito a nossa a nossa apresentação e ela me mandou e eu corri aqui para incluir, por isso que eu alterei a ordem. Que ótimo receber esse contato. Fico muito feliz e feliz também por eles. Comecei também, trabalho impecável, parabéns. Então, ela já me retribuiu, que está me seguindo lá, tá? Já me mandou, inclusive, convidando para tomar um cafezinho no escritório dela, ok? Então, eu estou abrindo portas de pessoas que talvez nunca saberiam da minha existência. O noivo comentou com ela, mas enfim, olha a abordagem que eu estou tendo aqui com ela. Tenho certeza que isso aqui vai me surtir efeito, né? E olha só, eu mando para os assessores depois que eu entreguei para o casal. Eu não mando durante o processo até entregar, tá? Porque eu entrego antes do casamento, ok? Eu sugiro a vocês mandar essa indicação depois do contrato assinado. Por quê? Porque a gente tem barreiras que acontecem. Então, aqui eu já não coloquei o nome da assessora. Essa assessora é uma assessora que eu sempre tive dificuldade que ela me indicasse. Eu já sei hoje, inclusive, que ela indica uma outra pessoa e recebe por essas indicações. Então, eu esperei fazer o projeto desse casal. Esse casal, inclusive, era um projeto 3D. Eu mandei mais coisas aqui para ela. Como que a gente elaborou esse projeto no 3D, enfim. Eu mando essa mensagem para eu tentar quebrar essas barreiras, depois que eu já até entreguei o produto, tá? Mesma coisa, fulana, tudo bem? Agora vou lançar no sistema de pontuação para indicações. Você e seu cliente ganham. Então, aqui eu já me apresentei, falei o que eu faço. Eu tinha a impressão que ela já sabia, porque ela já me conhece por conta da vestida de branco. E aí eu mandei para ela o resultado final do anel. Não sei se já tem hábito de indicar alguma outra empresa, mas estou aqui à sua disposição, tá? Vou lançar no Stein um sistema de pontuação para indicações. Por que aqui eu já falei da indicação direto, gente? Porque eu já sei que ela indica uma outra empresa que ela recebe um comissionamento. E eu estou falando com ela assim, para mim tá tudo bem, eu também faço. Aqui eu não vou entrar, gente, na política, se BV é justo ou não. Eu não aumento um centavo do meu cliente. Para mim, que não tem vendedor exclusivo da Maria Pia Joias, facilita muito a indicação vir. Aquele alongamento de fechamento do contrato, ele cai assim, por um terço. Eu fecho geralmente no primeiro atendimento que eu faço com o cliente. É muito raro eu ter que repetir um atendimento de um cliente que vem por indicação de assessor. Então, para mim, é um facilitador. Eu pago um valor simbólico, né? Eu tenho as alianças mais básicas, eu pago em torno de R$ 50 até 250, é o máximo que eu pago. E, às vezes, o assessor se sente mais à vontade de escolher um produto, uma joia, um objeto, ele vai deixando aquilo ali acumular. Então, eu vou negociando com cada um, eu controlo numa planilha. Já teve assessor, por exemplo, que usa muita joia. E aí sempre tem necessidade de fazer manutenção. Então, eu faço as manutenções dele, não cobro nada, faço como cortesia. Toda vez que ele vai olhar aquela pulseira que eu fiz a manutenção, ele vai lembrar de mim. Inclusive, isso é ótimo, né? É um ponto ali, um elo que eu acabo criando com esse assessor. Então, eu controlo isso, obviamente, isso tem custo para mim, eu dou mais ou menos uma controlada como seria o valor que eu pagaria. E por que eu entendo que isso
No meu entendimento, né, gente, não é um problema. Porque se eu contratar hoje uma vendedora, eu vou ter que pagar um valor muito maior para ela. Se eu for fazer um tráfego, eu vou gastar muito mais para esse lead chegar. E eu acho que os assessores, eles indicam muito, né? Então, eles quase não são indicados. Então, eu acho que é uma forma de uma contrapartida. E 50, R$ 250, que é o valor máximo que eu pago, não é um valor que eu vou repassar para o cliente, é um valor que está ali já dentro daquele custo que eu teria de marketing, que eu teria de captar esse lead qualificado, tá? Então, aqui, eu gosto dessas abordagens, ou para você quebrar barreiras, né, com o assessor que você já tentou se aproximar e ele não te indica, ou para você abrir novas portas, né? E eu acho, agora uma pausa aqui, que eu esqueci de colocar o exemplo no próximo slide. Tem uma decoradora chamada Andrea Ambrosio. E eu estava no mês passado em São Paulo, participei de um dia que tinham menos pessoas e a gente estava conversando sobre o network e alguns pontos muito interessantes foram levantados. E eu queria, nesse momento aqui, falar um pouco sobre isso, tá? Quando eu faço a abordagem com os novos fornecedores, eu até falo para alguns deles sobre o degrau de indicação, né? Os degraus aí de indicação. O primeiro degrau é aquele degrau que o assessor não vai te negar. Ou seja, o seu cliente chega com o seu orçamento, né? Ele está ali acompanhando o cliente dele com os orçamentos solicitados. Ele fala: olha, dê uma olhada com fulano. E aí o assessor responde: nunca ouvi falar. É a mesma coisa ele falar que o seu trabalho não é bom. É quase a mesma coisa, gente. Então, o primeiro degrau que a gente tem que avançar é a pessoa saber que a gente existe. Então, aqui, ó, quebrei uma barreira. Eu sei que ela me conhece por conta do vestido de branco, mas me parece que ela realmente não sabia sobre a Maria Pia Joias. Então, agora ela já sabe que nós existimos. O outro degrau é quando vocês vão ter um ponto de contato, um cliente em comum, que aqui eu também já estou conseguindo fazer nesse mesmo contato, tá? Porque ali ela consegue entender que temos um perfil em comum de cliente, então pode ser que possamos fazer coisas juntos, ok? O quarto degrau é quando ela gosta disso, gosta do seu atendimento, já atendeu mais de um cliente, então ela passa a te indicar. E, por fim, o degrau que você é o preferido nas indicações dela. Ela tem uma lista de indicações, mas certamente ele, numa conversa com o cliente dela, ela vai falar: olha, mas fulano, ele é muito bom, é meu preferido, enfim. Então, são degraus que a gente vai percorrendo nessa escada de relacionamento que a gente faz, não só com o assessor, com qualquer fornecedor do mercado. E a gente tem que entender que essas barreiras, elas vão sendo criadas. Então, nesse dia, lá no VIP Day, eles fizeram um evento antes de começar, ele era mais restrito, então a gente pôde conversar um pouco mais com algumas pessoas que são referências no mercado. E a Mari de Divide estava lá, e eu adorei os exemplos que ela deu. Então, a gente falou muito sobre networking. Alguns problemas foram levantados. Primeiro, sobre a panelinha. Então, eu vou falar aqui o que eu acho da panelinha. A panelinha é uma proteção que todos nós temos. Depois que você entra na panela, você não quer sair da panela, entendeu? Por quê? Principalmente o assessor, o trabalho de todos os fornecedores impacta o deles. Então, ele vai indicar uma pessoa do nada, assim, aleatoriamente, ele não teve nenhum relacionamento ainda. Então, é muito difícil isso acontecer. Isso acontece, às vezes, quando todos estão começando, mas você que já está no mercado, o assessor que já está no mercado, a gente acaba fazendo essas alianças, né, com fornecedores que a gente confia, porque a identidade visual vai impactar no trabalho da Dois Laços, por exemplo, com o convite. Então, se, por exemplo, alguém pedir indicação, ela não vai indicar como pessoa que ela acabou de conhecer, apesar dela fazer também identidade visual, mas eu digo uma identidade visual aquarelada, por exemplo, né? A Lunier é a mesma coisa que está aqui, a Jaque é a mesma coisa, ela vai indicar um fornecedor de vestido que compromete o resultado final, um fotógrafo que compromete muito o dia do relacionamento ali que está com o cliente. Então, tudo isso é muito importante a gente entender que, por mais que quem está entrando no mercado não goste das panelinhas, as panelinhas é algo que o ser humano faz normalmente. Nós amamos indicar. Sabe quando a gente vai num restaurante maravilhoso e a gente fica falando dele por um tempo? Todo mundo que a gente encontra, nossa, eu fui no restaurante, eu fui agora no samba, eu fui no... Esse processo de indicação, ninguém está nem ganhando nada com isso, mas nós gostamos de indicar. Quando alguém está doente, quando alguém quer fazer uma dieta, você nem consegue fazer a dieta, você recomenda uma dieta maravilhosa que funciona, entendeu? Então, o ser humano, ele ama indicar, né? O que ele experienciou, né? Então, isso é natural.
Então, as barreiras, que algumas pessoas chamam de panelinhas, elas vão sendo criadas e isso é natural. Cabe a nós termos jogo de cintura para poder entender e nos apresentarmos para essas pessoas, tá? Então, nesse dia, eu tive uma conversa muito legal com a Mari. E aí, ela deu alguns exemplos, né? A gente podia fazer algumas perguntas. E aí, ela falou, uma pessoa falou assim, o que você acha quando o fornecedor te menospreza? Ele falou assim, sigo adiante. Não fico rendendo, não me esforço para quebrar aquilo e eu vou focar naqueles que eu realmente desejo atender. Então, ela deu o exemplo da Andréia Ambrosio, depois vocês olham o Instagram dela. Nem é um Instagram, assim, esteticamente, Marina, depois você dá uma olhada. Eu acho que o peso dela, ela merecia um casulo. Mas ela só faz decorações a partir de 1 milhão, só para vocês terem ideia, tá? Então, a Mari Divides, que é uma assessora super renomada, teve programa no SBT, etc., e tá, assim, muito presente nas redes sociais. Finalmente teve um cliente que tinha perfil para essa decoradora. Sabe o que ela fez, gente? Ela agendou uma reunião antes, sem o cliente, tá? Se apresentou e falou que ama, acompanha, segue, que queria muito fazer um casamento com a decoração dela, que finalmente ela encontrou, ela tá com um cliente que tem esse perfil. Ela fez todo o briefing, recebeu a devolutiva, fizeram a reunião e fecharam esse casamento. E olha só o que aconteceu. Essa decoradora já indicou ela 6 vezes, com perfil exatamente como ela sonhava. Entende que essa ligação só foi possível que houve uma estratégia antes? Ela podia só ter marcado esse horário, não ter se preparado, não ter preparado. Porque o que eu acho que acontece algumas vezes? Eu ouço muito assessor reclamando. Eu fui em tal buffet, buffets renomados, né? E eu senti um menosprezo, me senti despreterida, fizeram isso na frente do meu cliente, etc e tal. Enfim, eu não acho que nada justifique tratar alguém assim, ok, gente? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando porque, às vezes, isso causa um medo em nós, em acharmos que não temos nível para atender esse cliente tão desejado de uma assessoria que faz normalmente casamentos a partir de 1 milhão, pananã. Vamos nos apresentar para essas pessoas, né? E mostrar que você deseja ter um cliente em comum com ela. Então, eu acho que a forma de pensar muda o jogo, né? E a gente está falando de um exemplo aqui de pessoas grandes, né? A Mari é uma pessoa muito respeitada no mercado e foi lá, né? Falou, olha, eu quero muito ter um cliente com o perfil de vocês. Eu achei esse exemplo dela um exemplo claro, assim. E eu já faço isso com os assessores, né? Eu já tenho feito esse acompanhamento de enviar quando eu fecho, principalmente o primeiro casal do assessor. Depois eu vou mandando para ele, fechei mais um, enfim, agora eu tenho um programa de indicação. Se você precisar de uma joia, se você quiser revitalizar uma joia da família, alguma coisa assim, eu estou aqui à sua disposição para a gente poder te atender, tá? Então, é uma forma da gente caminhar, é aquela dor que eu falei com vocês, é o ponto cego. A gente sabe que é indicado, mas a gente não sabe o que fazer para sermos indicados mais. Então, imagina se a gente é indicado por 3 assessores com frequência. Se esse número passa a ser 10, passa a ser 15, né? Quintuplica o seu faturamento. Então, assim, a gente, às vezes, tem ferramentas simples na mão. Ficamos pensando em coisas milaborantes. Como é que é? Fugiu o nome da palavra. Vocês entenderam, né? Milaborantes. É isso mesmo, gente? A gente fica pensando em estratégias de tráfego, estratégias de conteúdo, enfim, e tá ali, ó, uma mensagem que você manda para um assessor, certamente ela tem outros noivos. Eu conto para vocês, essa aqui eu bordei foi hoje, então eu conto para vocês, essa aqui, ó, essa aqui foi hoje, que eu entreguei as alianças nesse final de semana. Eu conto para vocês os resultados depois que isso tem trazido, tá? Então vamos lá. Agora vamos voltar naquelas dores que vocês já sabem que tem. Fechamento alongado, cliente some depois que você mandou proposta e pedindo desconto, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de começar com isso aqui. Vendas é reconhecimento e não convencimento. Eu não vou ensinar nenhuma técnica de convencimento, como fazer amigos, influenciar pessoas, tá aí, é um livro que já tem mais de 100 anos, vocês podem fazer o favor de ler, porque é um livro de cabeceira, mas eu não sou a pessoa que me sinto à vontade em convencer as pessoas. Se eu percebo que aquilo ali não faz sentido para o outro, eu não consigo adiante,
é um bloqueio meu. E eu já fiz curso de persuasão, sabe? Mas eu acho agressivo, eu acho cansativo, não acho que tem a ver comigo, tá? E tá tudo bem para quem gosta, para quem faz, ok? Mas não é o caminho que eu vou, tá? Eu gosto de ter uma conversa, uma conexão com a pessoa que ela vai reconhecer na minha solução uma solução real para o problema dela, tá? Então, como que a gente faz isso? Se conectando, identificar as necessidades e desejos e não tentando manipular, persuadir, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto importante para vocês entenderem como que eu vou direcionar aqui os scripts, tá? Que não vai ser convencendo, vai ser conectando, conversando com o cliente, ok? Seu cliente tem que pensar assim, nossa, fulano realmente compreendeu o que eu quero. Ele sabe realmente o que eu quero. Então, assim, isso aqui é muito fácil. Eu percebo claramente, por exemplo, quando eu faço uma reunião com um fornecedor e eu apresento para ele as soluções vestidas de branco. Tem fornecedor que eu não acho que tem que ir para a rodada, eu acho que ele tem que ir para o digital primeiro e vice-versa. Tem fornecedor que eu acho que ele tem que ficar no digital, não precisa investir no digital, o digital dele já é muito forte e a rodada vai trazer para ele uma outra experiência, tá? Então, eu consigo, me conectando com ele, sugerir um resultado, né? Então, por exemplo, um fornecedor que precisa ganhar mercado, ele já faz aquilo há algum tempo, ele é bom, mas ele não é tão conhecido, eu sugiro fazer tudo. É um tirão que você dá de 12 meses para que as pessoas possam te ver em vários lugares, né? Ela te vê no Instagram, ela te vê na rodada, enfim, essa estratégia de ver você em diversos lugares é muito importante. Então, vamos lá. Para vocês aperfeiçoarem, né, os scripts de vocês, vocês têm que começar a escutar mais o seu cliente. A própria demanda ali, nas perguntas que ele vai te mandando, as mensagens, elas já vão te antecipando como deve ser um script inicial seu, que tem que ser mais objetivo, que tem que ser mais focado, né? Então, essas anotações, essas práticas que a gente vai fazendo, é muito importante. Para quem tem um time comercial, eu acho imprescindível toda essa estruturação ser feita para quem está ali há mais tempo fazendo esse comercial, que no caso, geralmente, são os proprietários, né? Então, montar esses scripts, e se ele falar isso, se ele falar aquilo, à medida que vai acontecendo, colocar num lugar que você consiga gerenciar isso e ir adaptando e as mensagens ficarem todas concentradas. Porque também, se você trocar essa pessoa do comercial, a próxima pessoa que vier, aquilo ali já vai estar mais direcionado, tá? Aqui eu citei esses sistemas representacionais hoje para falar que a gente gravou na temporada anterior. Eu falei mais sobre eles, ok? Então eu vou passar um pouquinho bem rápido. Mas vocês vão encontrar ao longo do caminho de vocês clientes que são mais visuais. Então, o que ele vê é mais chamativo. Clientes que são mais auditivos, o que ele ouve é mais chamativo, tá? Então, vou dar o exemplo da Pri Rangel, que ela, por exemplo, ela tem um produto visual e auditivo junto, que é a coreografia. Então, dentro do treino, do atendimento, ela vai começar a perceber que as pessoas estão muito mais preocupadas em escolher a música do que escolher a rodopiada que eles vão dar. Então, isso é um cliente mais auditivo, né? Então, essa parte sensorial, você vai conseguindo trazer isso para a sua conexão. Por isso que não dá para fazer script para tudo, porque ali vão surgindo, né? Não dá para você padronizar mensagens. Por isso que os robôs ainda não conseguem nos substituir, né? Porque essa parte humana de entender o perfil, a gente ainda precisa de nós, né? E eu estou agora convidando o Bruno para estar na Conexão Trust, e ele vai falar sobre inteligência artificial. E ele precisava de um mini resumo, né, do que vai ser a palestra dele. E eu mandei, ele falou assim, qual IA que você fez? Eu falei, meu cérebro ainda tá funcionando. Fui eu mesmo que fiz. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial tá aí para usar, eu uso pra caramba, mas essa parte de reconhecer no outro, de tentar perceber o que o outro sente, o que ele tá... É muito importante a gente se conectar, né? Então, a gente tem um sinestésico, que são pessoas mais que palpeiam mais. Então, por exemplo, a Emily vai lá e leva o monstruário para a rodada. E ela percebe que as pessoas pegam no papel. Mas aí vai sujar, tem toda uma questão. Mas tem gente que tem necessidade de sentir a textura, de pegar naquele objeto. Por isso que os sinestésicos dificilmente vão fechar fornecedores que só fazem atendimento online. Então, esse cliente, ele não vai se conectar com você. Se ele necessita, é aquela pessoa que pega na gente o tempo inteiro, sabe? Um amigo
está o tempo inteiro entrando em contato com você e tem essa necessidade, essa é a pessoa sinestésica, ela sente, ela precisa viver aquilo, experimentar mesmo, tá? Então, eventos, por exemplo, como a gente faz com o clube de experiência, que as pessoas vão lá experimentar, então tudo tem a ver, né? Tem a ver o ambiente, tem a ver a música, então esses eventos, eles ajudam muito a gente conseguir atingir esse público, né? E a gente tem um sistema representacional que entrou novo aí há uns 20 anos, que é o sistema representacional onde existiam só esses três, que é o digital. Ele precisa entender toda a história tem que estar toda estruturada, ele tem dúvidas, ele questiona, ele quer entender por que a gramatura faz diferença de um convite para o outro. Ele quer entender quantas aulas vão ser necessárias para que ele aprenda coreografia. Ele quer entender o cacau 70% significa o quê, sabe? Ele questiona muito, ele é muito questionador, ele tem que entender a história inteira. E esse cliente aqui é um cliente que vai demandar mais tempo, né? Então, tudo bem, tem gente que tem um pouco de aflição, começa a achar que leva muito para o lado pessoal, como se o cliente estivesse questionando você, né? Não é isso, né, gente? A gente tem que saber separar, é o estilo dele, então ele argumenta muito. Eu tô com um casal que experimentou uma aliança de 3 milímetros e outra de 2,5 milímetros. E perguntou para mim, Maíse, você tem uma aliança de 2,7 ou 2,8 milímetros? Eu não tenho um mostruário de todas as possibilidades, impossível, nenhum lugar vai ter. E eu achei aquilo muito preciso, eu falei assim, entendi, mas você chegou a experimentar essa largura? Não, porque a gente pegou no meio do caminho, a gente ficou na dúvida entre 2,5 e 3. Enfim, eu vou atender eles novamente com o mesmo mostruário. E eles vão ter que ter uma noção entre 2,5 e 3, porque eu não vou fabricar uma aliança do mostruário para atendê-los. Se eu for fazer isso com cada casal, não tem condições. Então, eu vou ter que criar um recurso. Eu já pensei em pegar uma fita de cetim assim, dourada, e cortar para ele ter uma noção de como que vai ficar. Então, assim, aí eu vou criando alternativas, mas eu não posso levar para o campo de, ai, que cliente difícil. Ai, é um cliente que vai ser preciso. Quando eu vou mandar um pedido desse para a fábrica, eu ainda reforço não desviar a largura. Porque às vezes a gente coloca 2,5 e sai 2,6, 2,4, isso é comum de acontecer, é um processo artesanal, né? Mas quando eu tenho esses clientes assim, eu coloco uma observação lá para eles conferirem. Se for necessário, derrete, faz de novo. Porque ele vai pedir para eu pegar o paquímetro e medir. E não é diferença de 1 milímetro, né, gente? Estou falando de 0,1 milímetro. É muito imperceptível. Mas tem cliente que vem com essa demanda. Então, cabe a mim, né, decidir e falar com ele: olha, vamos marcar novamente, que aí a gente faz uma simulação. Eu vou chegar uma meia hora antes e vou medir tudo lá para ver se tem algum de 2,5. Porque às vezes no meu papelzinho está anotado errado. Vou tentar entender se eu consigo fazer isso, né? Então, eu vou me colocar nesse lugar de um cliente mais exigente que vai me pedir, ou eu podia simplesmente falar assim, olha, eu não tenho esse com 2,7. Você quer ir lá experimentar com 2,5 e 3 de novo, para você ter ali uma inspiração, ver que caminho que nós vamos seguir, mas eu não consigo se eu for muito categórico assim, eu vou perder esse cliente, que ele é questionador, ele é totalmente digital, tá? Então, vamos lá. Aqui algumas ferramentas, né, que a gente pode ter para poder melhorar sempre. A escuta em primeiro lugar. Gente, a nossa resposta está nos clientes. Eu tenho um caso específico, né? Eu tenho vários produtos na rede Celebrar. Eu tenho vestido de branco, eu tenho os combos, a rodada, e para muitas pessoas que são novatas, que não vieram, né, desses anos todos, e a gente foi fazendo as transições, e aí é mais fácil da pessoa entender, é muito difícil ela entender tudo que a gente faz. E eu tenho escutado cada vez mais. Eu acho que entre uma reunião e outra, dificilmente eu não ajeito a proposta, porque eu vou percebendo o que as pessoas tiveram dificuldades para poder melhorar, tá? A gente tem os sistemas representacionais, que eu acabei de citar, que é fantástico, isso para as nossas relações, né, na vida. A gente tem os estudos das novas gerações, comportamentos em rebanho, que é feito, né, justamente para poder entender essas mudanças que acontecem com as gerações. Parafrasear, gente, algo super simples, e a pessoa fala assim, poxa, ele entendeu o que eu quero. Quando você vai mandar o orçamento, você fala, entendi que você quer. Taranã, taranã. Repete o que ele falou, ele se sente ouvido, ele vai saber que você entendeu o que ele quer. É tão simples quanto isso, tá? Um CTA,
Quase sempre, né? Não vou falar que é sempre, porque senão vocês vão ficar igual doido também fazendo interrogação em tudo. Não é essa a intenção. A intenção é: vou levar essa conversa para o próximo nível. Eu estava só abordando e sondando, agora eu quero já fechar o contrato. Então eu vou direcionar isso. Qual pergunta fazer para que eu possa ir para o fechamento desse contrato? Para que eu possa diminuir esse alongamento, tá? O resgate, que é quando esse cliente some, o que fazer. E as explicações necessárias, quando é pedido desconto, quando ele questiona uma coisa que ele não entendeu, enfim, tá? É sempre importante explicar. Algumas regras gerais. Se conectar genuinamente com o cliente. Então, volume atrapalha muito essas conexões acontecerem. Por isso que é sempre importante a gente ser mais certeiro na captação do lead. Concordar, né, com o cliente. Com certeza, claro, eu entendo. Evitar palavras negativas. Às vezes o cliente te faz uma pergunta. Ah, você tem isso ou isso? Você fala não. E fala, o segundo eu tenho. Evite esse não. Fala, o segundo eu tenho sim. Evite palavras negativas. Nenhum, não, nunca. Isso trava a decisão do cliente. Tá inconsciente, ok? E impressionante como que a gente usa palavras negativas no nosso dia a dia, né? Eu outro dia escutei um podcast falando sobre isso. E direto, meus filhos estão fazendo alguma coisa e eu coloco um não no início da frase, nem falei o negócio, não, e depois eu justifico, enfim. Essas palavras negativas, elas realmente bloqueiam a nossa comunicação, tá? Ler sempre a mensagem, por mais que você tenha um script, né, gente, que seja lá salvo nas respostas rápidas, pelo amor de Deus, leia sempre a mensagem para ver se está fazendo sentido, senão parecendo que você está totalmente disperso daquela conversa, você quebra essa conexão, né? Ser rápido, flexível, educado, gentil, por que não? Eu vou colocar aqui no final, apesar de óbvio, é importantíssimo, né? Então, são regras gerais. Nunca fale, tudo bem, estou à disposição. Olha só, eu usei a palavra disposição aqui, ó. O meu exemplo aqui, ó. Cadê? Estou à disposição para o que precisar. Mas eu já mandei para ela os meus contatos, ok? Eu já fui para um próximo nível. Estou à disposição para o que precisar, mas vamos nos conectar aqui pelo Instagram? Eu estou te seguindo, me segue aí e salva o meu número. Então, não é que você não pode usar essa palavra, tá? Você tem que evitar finalizar a conversa. Isso aqui, ó, é igual quando a pessoa está no date no aplicativo e agora eu tenho propriedade para falar, porque eu já usei aplicativo. Você fala com a pessoa fala, legal. Aí, ou seja, enterrou a conversa, não tem mais conversa, entendeu? Então, você não pode finalizar a conversa assim, estou à disposição, pronto. Você pôs a sua negociação numa gaveta. Aí é a escolha de vocês, entendeu? Não culpa o cliente, não, porque você encerrou a conversa, né? Tipo, não temos mais o que falar. Vou colocar numa gavetinha aqui, tá bom? Aguardo seu retorno, mesma coisa. Vou deixar você pensar sobre isso. Vamos encontrar um meio termo. Isso aqui é o fim do mundo, né, gente? Você está abrindo uma brecha gigante para ele pedir desconto, ele começar a pechinchar com você. Então, são expressões que a gente tem que evitar ao máximo. Nunca mesmo, tá? Então, vamos trocar as expressões. Compreendo, fulano, pela minha experiência, quando a pessoa diz essa resposta, né, tarará, ela está com dúvidas ou sobre benefícios, ou sobre forma de pagamento, ou porque ainda vai fazer uma degustação, ou porque a identidade visual não ficou pronta, então ele não sabe exatamente que material vai utilizar. Você já mostra para ele que você já está adivinhando o que ele está pensando, tá? E isso, com o tempo, a gente vai tendo mesmo essa noção. Então, quando eu mando assim. Oi, fulano, pela minha experiência, você vai casar só no ano que vem? Se você não for usar as alianças como noivo, eu entendo que esse não é o momento. Então, qual que é o mês ideal para eu poder entrar em contato? Que aí eu faço uma nova cotação, porque não tem como a gente segurar a cotação, a gente não sabe, né? Tem essas oscilações do ouro. Entender? Eu já vou pro próximo passo. Aí ele fala assim comigo, não, é ano que vem mesmo, pode me mandar mensagem lá em novembro. Aí eu coloco na minha agenda, dia 1º de novembro, todo dia 1º de cada mês, mesmo que caia no domingo, eu coloco lá os nomes dos fornecedores, dos noivos que eu tenho que entrar em contato, tá? Eu sei que tem CRM para isso, mas é o jeito que eu funciono. Funciono super bem com a agenda, tá bom? Então, para que eu possa auxiliar, sobre qual desses aspectos você precisa pensar? Então, se ele fala, vou pensar sobre isso, vou olhar com meu noivo, né? Qualquer coisa, se vou olhar com meu assessor, você já traz a possível pauta que é. Porque ali você já descobre se o par
mais muquirana, se a assessora é mais controladora, você consegue descobrir algumas coisas para facilitar essa conexão, tá? Outra opção, né? Qual parte da proposta exatamente você ainda está com dúvidas? Ah, eu estou com dúvida no meu caso, com a vestida de branco e com as rodadas. Ah, eu estou com dúvida se eu invisto mais no digital ou nas rodadas. Eu vou lá no Instagram da pessoa, dou uma olhada. Quando eu acho que precisa de um casulo, eu direciono muito para fechar o ouro na vestida de branco, antes de qualquer coisa, porque a rodada vai dar muito mais retorno se ela estiver preparada digitalmente. Outra forma que eu faço, né, gente? Que dia que é melhor para vocês? À noite ou no sábado de manhã? Para atendimento presencial, por exemplo. Eu já dou opção para eles. Eu uso muito o Calendly para quando é fornecedor, né? E é fácil para mim. Mas eu não consigo usar muito com o noivo. O noivo fica com preguiça de clicar, ir lá no calendário, selecionar. Então, eu uso muito pouco o Calendly para Maripejões. Em algumas épocas do ano eu uso, que eu coloco já direto lá na bio, e aí a pessoa acha prático. Mas, no geral, eu dou 2 ou 3 opções para ele. Se ele não puder nenhuma, eu dou mais opções, tá? Essa aqui é quando ele terceiriza, né? Que foi isso que eu citei agora. Vou falar com meu noivo, com o chefe, com o pai, com a mãe, com a comissão de formatura, com a assessora, com o cachorro. Na verdade, gente, quem está pedindo orçamento, possivelmente é ele que vai decidir, né? Ele é o tomador de decisão. Ele faz isso muitas das vezes para poder não ter que decidir naquele momento, porque ele está com um contratempo, enfim. E aí você fala também vai direcionando para ele já te trazer isso mastigado. O que você acha que mais ele vai gostar? Espere resposta. E o que, que ele não vai gostar? Então, vou olhar com o meu noivo. O que, que você acha que ele vai gostar mais dessa proposta? Por exemplo, fotografia, tem com pré-wedding, tem sem pré-wedding. O que, que ele já te falou que ele não gosta sobre isso? Né? Doce, o que, que o seu noivo acha os sabores que ele gosta mais, o que, que ele não gosta, ele gosta de ácido, não gosta, enfim. Vocês podem direcionar isso para vocês já terem mais elementos para daqui a uns dias vocês entrarem em contato e se conectarem. Vou dar uma pensadinha, mesma coisa. Você tem alguma dúvida específica que ainda posso esclarecer para facilitar, para você pensar a respeito? Então, quando ele não está terceirizando, mas ele está trazendo para algo dele, é isso aqui também, tá, gente? A sorte que o slide anterior e esse tá na primeira temporada. Quem estiver assistindo a segunda, estiver incomodando com a tosse, volta lá na primeira, tá? Outro ponto de argumentação para quem trabalha com data. Como trabalhamos com data, é importante não demorarmos muito, porque nessa época, se for genuíno, né, gente? Especificamente é muito procurada. Na quarta é um dia bom para te chamar novamente. Então, sempre estabeleça quando o cliente decide, né, que você entra em contato. Tente trazer essa data. É melhor eu te chamar essa data, você já quer agendar para a semana que vem. Vai trazendo esse cliente para uma decisão, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de ASMR, só para vocês terem noção de como que a resposta sensorial ela tem feito sentido, né? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Esse aqui é um vídeo que não vai abrir aqui, mas na hora que vocês estiverem com a conta do Instagram de vocês, vai abrir, tá? Vocês clicando aqui. É um vídeo do granulado, que ela abre uma cesta de café e vai fazendo vários barulhinhos, assim. Isso é a ASMR, que é uma sigla que significa Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Esses barulhinhos que a gente ouve, que a gente gosta, que nos relaxa, enfim. Isso é, por exemplo, uma característica muito forte do sinestésico, né? Essas sensações, por mais que seja auditivo, essa audição vai despertar nele uma sensação, né? Então, o sinestésico é um cliente muito assim. Para quem trabalha com algo que possa ter essa questão de textura, de som, eu acho muito importante se expressar em conteúdos assim, tá? Então, a gente tem 3 tipos de scripts, que eu sugiro que vocês tenham isso salvo ali como respostas rápidas, tá, gente? É muito importante. O receptivo é quando as pessoas entram em contato com você através do Instagram, através das nossas indicações nos grupos do WhatsApp, do nosso site, do nosso Instagram também. Ativo é, eu tenho uma lista aqui de pessoas que eu sei que vou casar,
eu vou começar a abordá-las para ver se elas têm interesse no meu segmento, tá? E aí a gente tem scripts que a gente usa em momentos específicos, quando a gente vai fazer um lançamento de algo, quando a gente vai participar de algum evento que tem cliente final. Então eu vou dar essas dicas aqui para vocês, tá? Escolha um canal. Eu não gosto de ficar perdida ali no Instagram. Eu sempre direciono para o WhatsApp. Então, ou eu mando o meu, ou eu peço do cliente, tá? Eu acho mais fácil, obviamente, já mandar o meu, porque ele já me chama. Porque ele vai me responder e pode ser que eu demore algumas horas para daí entrar em contato, ok? Então, eu geralmente mando o meu, peço para ele me chamar. Ou caso você prefira, me mande o seu, que eu entro em contato, ok? Concentre apenas um lugar para que facilite bastante a sua gestão aí de orçamentos, tá? A demora em orçamento é um problema sério em praticamente todos os segmentos. É muito importante a gente ser rápido. Eu tenho o privilégio aqui de eu conseguir mandar um orçamento no máximo em 5 minutos, porque o meu é por gramatura, eu fiz de um jeito bem fácil com o ouro, né? E aí eu consigo ser rápida. Isso me traz uma agilidade. Às vezes a pessoa entra em contato comigo de manhã, à tarde eu já estou atendendo ela, né? Então, assim, eu consigo ser bem ágil nesse sentido. Vamos lá. Então, isso aqui são etapas que a gente vai ter em todas as negociações. Primeiro, você ou aborda ou é abordado. E ali você tem que fazer essa sondagem para ver o que, que ele quer, né? O que, que esse cliente quer. Segundo, você vai mandar a proposta. Terceiro, uma negociação. 4, fechamento. Essa negociação às vezes nem existe, o cliente é tão prático que ele já vai direto para o fechamento. Então pode ser que essa etapa aqui não exista no caso de alguns clientes, tá? Mas você tem que saber fazer, né? Uma negociação também que entra aqui é, por exemplo, eu preciso degustar. Então, vai ter uma outra etapa, né, que é o atendimento em si, ok? Que é essa degustação. A entrega desse contrato que foi assinado e depois essa entrega transformar em indicações para vocês. Isso aqui, gente, são o mínimo que você tem que ter de scripts prontos à sua empresa. Eu não estou falando de robotizar, tudo você vai personalizar, mas você ter uma noção, toda vez você tem que elaborar uma mensagem do zero. Aí, às vezes, acontece, e tem um fornecedor aqui no Casulo, que já tivemos o feedback que sentiu que ele é seco. E agora eu já sei que mudou, porque respondi exatamente o que era perguntado. Porque é muito volume, gente. Se vocês não tiverem um mínimo de script pronto, vocês ficam perdidos demais, tá? Então, assim, na pior das hipóteses, você não tem nenhum sistema hoje que coordene o seu WhatsApp e que consiga ter mais do que 50 respostas rápidas, que é o que o WhatsApp vai te oferecer, se organize, ou então trabalhe com web WhatsApp, cria no Drive os scripts, aí você vai copiando, indo para lá, para você sofrer menos, entendeu? E ser sempre muito atencioso, não parecer frio, etc, ok? Então, vamos lá. Abordagem, né? É a primeira impressão que ficou lá no Instagram, quando alguém passa o seu contato, não foi no seu Instagram ainda, que geralmente não é isso que acontece, né? Mesmo quando alguém indica, a pessoa vai no seu Instagram primeiro para ver como que você tá. Mas esse contato aí com a pessoa do comercial é muito importante, essa simpatia, né? É a primeira impressão realmente que fica. E aí, a gente tem algumas sugestões, tá? Desde enviar áudios, às vezes, né? Se você começa a identificar que esse é um caminho interessante, fazer um áudio padrão e você envia para todos, que não está ali nomeada a pessoa, né? Senão você vai ter que fazer um áudio para cada um, vai dificultando também o processo, tá? Mas se você for fazer, sempre um tom de voz mais alegre, intenso. Se houver uma ligação, se houver um atendimento online, né? Eu acho que tem dia que a gente está cansado, mas a gente tem que tentar trazer essa energia de estar empolgado mesmo com o evento da pessoa, né? Aqui eu dei um exemplo focado em rodadas, tá, gente? Então, Ana, aqui é a Joana do Ateliê do Doce Encantar. Tudo bem com você? Fiquei feliz em receber no Time solicitação do orçamento para o seu evento. Já recebi aqui que são 100 convidados. Olha só, vocês recebem a solicitação já com as informações. Você vai parafrasear algo que ela já te disse. E ela está entendendo que você é organizado. Já é um orçamento que já está adiantado. X convidados no espaço tal, no dia tal, com assessoria tal. Todas as informações já vêm na solicitação para vocês.
que acontece às vezes? O fornecedor manda a mesma mensagem para todo mundo pedindo exatamente essas informações. Ele já preencheu, gente. Quando ele recebe isso aqui, ele sente você organizado, que você já está direcionado, você já está entendendo qual é o evento que ele quer, tá? Aí a pergunta, call to action, gente, essa parte mais importante que vocês têm que ter em qualquer mensagem de abordagem que vocês mandarem. Você já possui alguma inspiração para os doces? Sabores que mais gosta? Esteticamente, que é algo diferenciado, personalizado? Se você oferecer, né, gente? Se uma pessoa responde aqui, eu quero personalizado, e você não tem nada personalizado, aí não faz sentido, tá? Aproveito para enviar nosso portfólio. Sugiro que tire print do que mais gostar e montarei um orçamento sugerido. Então, isso aqui, ela já vai te mandar os prints dos doces que ela mais gostou, sem convidados. Você, na hora que você vai devolver essa proposta, você já vai sugerir uma quantidade de doces que você está acostumado a fazer, tá? Então, você consegue acelerar seu processo. E não é um disparador de proposta, entendeu? Você está num diálogo aqui. Dificilmente a pessoa vai te deixar no vácuo com uma mensagem, com uma pergunta no final, tá? Aqui eu tenho outros exemplos, né? Basicamente que tipo de drink, decoração, aliança você tem como inspiração para o seu evento, debutante, bodas. É esse formato aqui, tá? Que você vai se conectar, ok? Então, você já faz... no It's Time, você já tem a sondagem pronta para você. Então, você já está ali nessa etapa. Caso não seja, né, seja um dia a dia, veio pelo Instagram, você vai sondar com aquilo que você precisa. Então, nessa mensagem de abordagem, por isso que ela já tem que estar salva ali para ser rápida, você já pergunta isso. E o mais importante é o modelo, estilo, inspiração, como pergunta final. Que você está nessa conversa, a pessoa não vai te deixar ali à toa, né, no vácuo. Se você já tiver formatado esses scripts, já tiver testado, eu sugiro, inclusive, colocar valor que pretende investir, tá? Você tem que estar mais consistente para fazer isso. Mas isso aqui elimina já lead que não é qualificado, ok? E como ficou sabendo, isso também é muito importante. A gente, geralmente, os clientes já me informam de onde veio a indicação, ok? Então, eu não preciso perguntar sempre, tá? Mas aí, na perguntinha padrão, eu sugiro vocês colocarem, se vocês quiserem, mas ter o cuidado na hora que mandar, a pessoa já te falou onde que vem indicado, vocês não vão mandar, senão fica parecendo robô, tá bom? Vamos lá para o resgate 1, gente. Essa mensagem, quando eu falo que o simples funciona, é isso aqui, olha. Acho que uma mensagem ficou perdida por aí. Tenho vários fornecedores que eu mando mensagem e que não me respondem. Eu mando isso aqui, nossa, ficou perdido mesmo. Eu olhei, achei que eu tivesse respondido, olhei, esqueci. Tarará. Essa é a primeira mensagem que você vai mandar para o seu cliente, tá? Depois você pode insistir mais algum tempo, se você quiser. Eu aqui na Maria Pia Joias, eu preciso pôr um fim a essa relação que me ignora. Não me sinto bem de ficar insistindo muito tempo. Meu segundo resgate é assim, gente, diretão. Atencioso ou invasivo? O que estou sendo para você? Aí eu falo, minhas últimas mensagens ficaram sem resposta, atendimento à distância. Deixa sempre uma dúvida se demonstramos que somos atenciosos ou deixamos livres para retornar. Aqui embaixo eu vou explicar que eu sou organizada. Caso tenha desistido ou já feito as alianças, nos comunique para desativarmos seu orçamento. Isso é importante para a nossa organização. Então, eu mando essa mensagem aqui. Eu tive uma resposta até hoje só, que a pessoa me chamou de invasiva, para você ter ideia, para vocês terem ideia. Vários outros me falaram, realmente não está no tempo, pode me entrar em contato comigo mais para frente. Aí eu já ponho o mês. Pode ser em outubro? Aí a gente já está isso combinado, porque aí eu facilito para ela também não ficar recebendo essas mensagens, né? Essa mensagem aqui, gente, é uma mensagem para quando alguém te pede desconto, tá? Uma mensagem grande, a pessoa fica até sem graça ali, de tanta informação, né, que ela recebe. Às vezes eu uso ela grande assim, e às vezes eu uso ela curta assim, tá? Então, aqui é exatamente o que eu mandei para um cliente que fez reunião comigo 2 semanas atrás. E fechou com a gente, tá? Ele me pediu um desconto, uma situação melhor. Enfim, eu tenho o combo, que é quando junta a vestido de branco com as rodadas. Ei, Beltrano, respeito perfeitamente a escolha de investimento, mas valor é algo muito relativo, né? A nossa estrutura está crescendo, vamos ter mais entregas como TikTok e Pinterest. Eu também
Eu tenho também a questão de não achar justo com os demais, até eu copiei literalmente do Instagram da minha conversa, que investiram esse valor, entendeu? Com o Casulo, você vai ver o nível da nossa entrega. Então, esse aqui é um cliente que está olhando o ouro porque ele gostou muito do Casulo. E aí ele estava na dúvida, ele queria tentar ver se eu conseguia. Eu não consigo mexer, porque de fato o valor que a gente cobra é o valor justo, é o valor que a gente proporcional à nossa entrega, né? Às vezes até o fornecedor não utiliza tudo que ele contratou, mas nós estamos preparados aqui com a estrutura para poder entregar exatamente tudo que foi contratado, né? E eu acho que assim a gente demonstra que a gente tem, nós somos uma empresa com ética, né, que a gente respeita todos, a gente não está fazendo ninguém de bobo, porque o desconto, vocês concordam comigo, é que alguém está pagando o preço do bobo? Então é como se você não fosse justo, você não tivesse ética no mercado, sabe? Então eu acho que esse posicionamento, uma coisa é você fazer uma oferta pública para todos, outra coisa é você, para aquele cliente que está insistindo e cedendo. E eu acho uma puta sacanagem com a gente mesmo quando a gente faz isso. A gente vai se desvalorizando, se diminuindo. Então a gente tem que ter muita consistência para colocar o nosso valor, sabe? Então é isso, gente. Tarefa de hoje: montarem um script de abordagem para quem solicitar orçamento do time e podem me mandar no meu particular, tá? Eu dou conta, ok? Até amanhã. A gente abre as inscrições, depois eu vou ajudando vocês. Minha sugestão: na quinta-feira de manhã, bloquearem um tempo na agenda de vocês e mandarem esses primeiros orçamentos. Caso vocês tenham me mandado o script para eu dar uma analisada amanhã, eu peço um tempo aí para eu responder na quinta cedo, tá? Aí vocês começam depois que eu responder vocês, ok? Então, esse script para vocês responderem quem solicitou orçamento, vai solicitar orçamento no time. Script para convidar quem está em orçamento em aberto. Oi, fulano, tudo bem? Você está com orçamento em aberto. Ainda está olhando convites? Aí espera ele te responder ou já manda embaixo. Porque se você não tiver, eu vou participar de uma rodada de negócio com benefícios especiais caso você feche lá. Então, você já vai mandar seu link de inscrição, enfim, tá? A mensagem de resgate 1 e 2, 1, essa sim, mensagem está perdida. E a 2 é você se justificando que você não vai entrar em contato mais porque ele está te ignorando. Você precisa focar, gente, em quem está com atenção para você. Porque senão, no meio desse volume de pessoas, você acaba perdendo aquele cliente que é qualificado, tá? Construir argumento para quando te pedirem desconto. Vamos começar a ter uma mensagem padrão para isso, que você vai alterando ali, né, colocando informações da negociação da conversa, mas tem uma mensagem que argumente que você consiga falar assim, nossa, isso aqui realmente é o que eu faço. Eu tenho essa mensagem aqui, salva na resposta rápida, e eu vou adequando ela, tá? Esse cliente especificamente, a gente já estava com muitas mensagens trocadas no dia, eu preferi ser mais breve e sucinta. Eu mesma escrevi. Mas essa aqui tá mensagem rápida, eu uso ela com muita frequência, ok? Então eu acho que é isso. Falei rápido, até engasguei, né, gente? Alguma dúvida? Não. Então tá. Olha só, como a gente está com todo mundo aqui no It's Time, vou pedir para vocês, caso vocês queiram, né, e tenham tempo, de me mandar esses scripts. Eu vou mandar lá no grupo agora quais são as sugestões de scripts que eu dei. Os dois primeiros são os principais, que é a primeira abordagem que você vai fazer com o seu cliente que pediu orçamento no Time e aqueles que você vai convidar com o seu link de convite, né, que vocês têm cortesia para todos os clientes que estão em orçamento em aberto, que já fecharam com vocês e podem ser clientes do outro, tá? Então é mais ou menos isso. Fabiana, tá zonza? Espero que você não tenha ficado zonza, porque a Fabiana tá chegando hoje, gente. Então, ela pode ter sentido, assim, muita informação ao mesmo tempo, tá? Espero que eu tenha conseguido orientar nessa questão das mensagens, ok? E aí, para quem não assistiu, que tá todo mundo aqui, assistiu às aulas, às reuniões anteriores. Aí, Fabiana, você assiste assim que a gente liberar o link da Hotmart, o seu, né? Porque você entrou agora, o contrato sendo feito. Então, você consegue assistir lá pela Hotmart as reuniões anteriores para preparar o seu Instagram, a proposta, enfim. Tem uns tempo aí, porque a rodada é só dia 29 ainda, tá bom? Então, muito obrigada. Desculpa o falatório, muito rápida. Tô falando muito rápido, fico empolgada. Mas eu queria falar tudo e exemplificar, né?
nesse tempo que a gente tinha aqui, ok? Obrigada, Lu, pelos elogios aí. Emily, e aí a gente vai conversando. Podem me mandar, tá, gente? Mensagem, tenta ser uma mensagem curta, objetiva, sem firula, não conta a história de vocês, não, isso aí é portfólio, tá, gente? Mensagem curta, tá? Que ela já vai entender ali. Eu coloco até em negrito a parte do It's Time para ela saber que ela me pediu orçamento, que não é um ativo qualquer, tá? Beijo. Tchau para vocês.